À primeira vista, você pode não dar bola pra ele. Um menino pequeno, simples, com roupas de escudeiro. Mas a verdade é que ele é muito mais importante do que você imagina. Por trás dessa aparência humilde, existe uma identidade escondida que carrega uma das histórias mais fascinantes de todo o universo de Game of Thrones. Muitos não conhecem a história dele, mas as escolhas desse garoto mudaram o destino da casa Targaryen pra sempre. Esse personagem, galera, tem muito mais a entregar do que as pessoas pensam. Então, se você quer descobrir quem ele é de verdade, qual é segredo, fica comigo. No vídeo de hoje nós vamos desvendar a história de Egg, o protagonista da nova série da HBO, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Antes de tudo, eu já conto com o seu like aqui embaixo e também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. E se você é fã de Game of Thrones e desse universo gigantesco e tá empolgado para a nova série da HBO, não deixa também de ativar o sininho para não perder nada sobre House of the Dragon e todas as outras séries que estão aí por vir. Combinado? Então, bora pro vídeo. Lembrando, bem importante, que a partir daqui nós vamos ter spoilers, afinal vamos falar dos protagonistas da nova série. Portanto, galera, é inevitável falar da história que ainda vamos ver sendo adaptada nas salas da HBO, assim como da história dos livros do Cavaleiro dos Sete Reinos. Lembrando que se você quiser adquirir esses livros que eu usei para fazer esse vídeo, confere aí embaixo porque eu deixei os links com os melhores preços, além também de outros itens de GOT, se você é fã de carteirinha da série assim como eu. E bem, logo de cara nós já temos uma das maiores revelações sobre Egg, a sua verdadeira identidade, que é um dos plot twists e um dos pontos altos da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Galera, acontece que Egg, na realidade, se chama Aegon Targaryen, nascido especificadamente no ano 200 depois da conquista, aproximadamente 70 anos depois de House of the Dragon e 100 anos antes de Game of Thrones. Egg é o quinto filho do príncipe Maekar Targaryen com Lyanna Dane. Antes de Aegon, o casal teve 4 filhos, irmãos de Egg, Aerion, Daeron, Aemon e Daeya, todos sob o nome da casa Targaryen. Quando jovem, Aegon, ou Egg, tinha olhos grandes, profundos e escuros, fazendo com que a coloração dos seus olhos parecesse um azul marinho, enquanto na verdade eram roxos. Isso ajudou muito o menino a disfarçar a aparência valeriana, quando mais tarde foi pro torneio de Asfor. Quando era jovem, o Egg serviu à corte como copeiro, participando de algumas reuniões do pequeno conselho do rei Daeron II, que era quem sentava no trono de ferro nessa época. Como vocês imaginam, nessa época já não haviam mais dragões, eles haviam sido extintos, e eram poucos homens vivos que já tinham visto uma besta voar em um Westeros. No entanto, a casa Targaryen ainda idolatrava essas bestas. Aegon, como qualquer bom Targaryen, era um grande fã dos dragões. O menino tinha um ovo de dragão de coloração verde e branca, no qual ele ganhou ainda quando era bebê durante o seu berço. É dito que Aegon e seu irmão Aemon brincavam com seus ovos e sonhavam no dia que eles fossem chocar, para ambos poderem se tornar cavaleiros de dragão. Aegon tinha um cuidado tão grande com seu ovo de dragão, que o menino deixava ele guardado lá na casa de verão da família Targaryen, Summerhall, para que o ovo ficasse longe de toda a corte ou possíveis perigos. Por lá, ele e Aemon recriavam batalhas épicas da família Targaryen com bonecos de dragões. Apesar de ter uma relação muito boa com seus irmãos e sua família, Aegon detestava seu irmão mais velho, Aerion Targaryen. Aerion era um príncipe sádico e cruel, e chegou a matar o próprio gato de estimação de Aegon ao jogar o felino num poço. Aegon não queria se casar. O seu maior sonho, na realidade, quando era pequeno, era se tornar um cavaleiro da guarda real, visto que ele era o quinto filho de seu pai, e sabia que jamais receberia grandes títulos ou nomes. Além disso, a vida política na corte entediava o menino quando jovem. No ano de 209 depois da conquista, quando Aegon tinha 9 anos de idade, a família Targaryen decidiu participar do torneio de Asfor em peso. Aegon foi designado então pelo seu pai, Maekar, para ser escudeiro de seu irmão Daeron. No entanto, a caminho do torneio, Daeron embriagou-se em uma estalagem. Bêbado, ele raspou a cabeça do seu irmão pequeno, para que ele não fosse reconhecido pelos homens de seu pai que haviam mandado procurar. Nesse mesmo dia, um homem alto e robusto visitou a estalagem. O seu nome era Duncan, conhecido como o Alto. Duncan, ao ver Aegon careca, presumiu que ele era um servente das instalações. Aegon então se apresentou como Egg e pediu para ele ser escudeiro do homem que também estava a caminho do torneio de Asfor. No torneio, no entanto, as confusões começaram quando Duncan é preso e condenado ao julgamento por combate depois que atacou o príncipe Aerion Targaryen, o irmão de Egg. Preocupado com seu cavaleiro, Egg convence Lionel Baratheon a lutar em nome de Duncan, assim como seu tio, Baelor Quebra-Lanças. De forma trágica, Baelor acaba morrendo após ser gravemente atingido por Maekar, pai de Egg, que havia lutado em nome de Aerion, seu filho. Lembrando, galera, que na época desse torneio, quem comandava Westeros era o rei Daeron II Targaryen, pai de Maekar. Maekar, entanto, era apenas o 4º filho, ou seja, ele estava muito longe do trono, mas a morte trágica do Baelor mudou tudo. Após o torneio, Maekar queria que seu filho, Aegon, ou Egg, fosse treinado como cavaleiro, que aceitou a condição apenas se fosse treinado por Duncan. Maekar então ofereceu
ofereceu a Duncan um lugar lá em Soleira Estival, ou Summerhall, proposta que foi recusada de forma muito educada pelo cavaleiro. Duncan concordou, no entanto, que Aegon o acompanhasse por Westeros como seu escudeiro, sobre a identidade de Egg, acreditando que isso faria um menino melhor do que seus irmãos, Aerion e Daeron. Dessa forma, inicia-se a jornada definitiva de Duncan e Egg por Westeros. Após Das Forte, Duncan e Egg viajaram para Dorne, escoltando mercadores entre as cidades de Passo Príncipe a Vai. No caminho, o cavalo de Duncan, Chestnut, morreu enquanto carregava o menino Egg, deixando o pequeno príncipe e o seu cavaleiro profundamente tristes. Sem cavalo, então, eles decidiram retornar a Campina pelo Mar do Verão ao sul de Dorne, onde eles navegaram na Dama Branca. Ambos desembarcaram em Vila Velha, sede da Casa Hightower e também da Cidadela. Nesse momento, o irmão de Egg, Aemon, havia começado seus estudos para se tornar um mestre. Duncan e Egg então visitaram, onde foram presenteados por Aemon com uma mula. Algum tempo depois, aproximadamente 2 anos, Aegon e Duncan começaram a servir um tal de Sir Eustace Osbright, que estava envolvido numa baita treta com uma tal de Rogaine Weber sobre as suas terras e um rio que passava sobre as suas propriedades. Toda essa história rendeu novamente mais um julgamento por combate, dessa vez uma luta contra o tal de Lucas Enfield. No final das contas, o Sr. Eustace e a Lady Roraine acabaram se casando para pôr fim no conflito e Duncan e Egg resolveram seguir caminho para as terras fluviais. Mas o destino dos dois mudaria novamente. A ideia original da dupla era ir lá para o norte e servir a casa Stark, mas o encontro acabou mudando tudo. Eles cruzaram com um grupo de nobres e um cavaleiro carismático chamado de Jon, o violinista. Esse tal Jon convence Duncan a participar de um torneio de um casamento em Muralhas Brancas, ou White Walls. O prêmio, nada menos que um ovo de dragão legítimo. Obviamente, Egg, fascinado por dragões, fica maluco com a ideia. Ao chegarem lá, o clima fica bem estranho. Egg, que apesar de ser criança, era muito observador e conhecia a corte, percebe algo curioso. Quase todos os convidados ali eram antigos apoiadores da casa Blackfyre, os maiores inimigos da família Targaryen nessa época. Enquanto Duncan tentava a sorte nas justas sobre o apelido do Cavaleiro da Forca, Egg investigava. A coisa ficou feia quando Duncan descobre, através de sonhos proféticos do violinista e de conversas, que aquele não era um simples torneio. Era o início da segunda rebelião Blackfyre. O tal do Jon violinista, na verdade, era o Daemon II Blackfyre, que sonhava que um dragão nasceria naquele castelo. O caos se instalou quando o ovo de dragão foi roubado misteriosamente e a culpa cai sobre um cavaleiro inocente, o Sr. Glendon Bell. E é aqui que vemos a coragem de Egg, o nosso menino Aegon, brilhar. Para salvar o Duncan e seus amigos, Egg carteira o Lorde do Castelo. Ele revela sua identidade com o Príncipe Targaryen e blefa, dizendo que seu pai, Maekar, já estava a caminho dali com seu exército. O blefe ganha tempo, mas o clímax acontece na arena. Duncan confronta Daemon Blackfyre e no julgamento por combate, o falso dragão perde para o cavaleiro Glendon Ball. A rebelião é sufocada antes mesmo dela começar, com a chegada triunfal de Brian Rivers, o Corvo de Sangue, que nessa época, galera, era a mão do Rhaerys I, tio de Egg e irmão de Maekar, que chega com um exército real de verdade. Daemon então é preso, a traição desfeita e Brian Rivers, em uma conversa tensa, deixa Duncan e Egg seguirem viagem. E o Wolf de Dragão? Bom, alguns dizem que ele foi levado por tais de anões artistas do casamento, mas isso é história para outro vídeo. A vida despreocupada de Duncan e Egg nas estradas, no entanto, tem um fim abrupto. O dever chamou o menino Aegon, e dessa vez o inimigo era pessoal. No ano de 219, depois da conquista, explodiu o que ficou conhecida como Terceira Rebelião Blackfyre. E para você que não conhece a história dos livros, deixa eu resumir quem são esses caras em uma frase. Os Blackfyre eram o maior pesadelo da coroa. Eles vieram de uma linhagem de bastardos Targaryen que fundaram sua própria casa, a Casa Blackfyre. Eles adotaram então o Dragão Preto como símbolo e juraram tomar o trono de ferro à força, alegando serem os herdeiros legítimos. O líder deles era conhecido como Aço Amargo. Lançou uma invasão massiva bem nessa época, e a casa Targaryen precisou de cada espada para não ser derrubada. Egg e Duncan foram convocados para a linha de frente, e foi aqui que a dinâmica mudou. O menino Egg, Aegon, trocou suas roupas simples de escudeiro por uma armadura de batalha real. Ele lutou na vanguarda do exército liderado por seu pai, o Príncipe Maekar. Agora Egg, ou Aegon, não era mais um menino que servia vinho. Ele liderou homens contra seus próprios primos distantes, viu amigos morrerem e demonstrou uma coragem feroz. Foi nesse batismo de sangue que ele provou para seu pai e para Westeros que era um verdadeiro
Cavalheiro Dragão, deixando de ser apenas um menino escudeiro. A vitória veio, mas galera, ela teve um gosto amargo. Egg saiu da guerra transformado. Logo após o conflito, em 220 depois da conquista, ele consolida essa maturidade, se casando por amor com uma tal de Beta Blackwood. Dessa união apaixonada nasceram 5 filhos: Duncan, Jaehaerys, Serah, Daeron e Rhael. O nome do seu primogênito não foi uma coincidência. O Aegon batizou ele de Duncan, em homenagem ao seu eterno amigo protetor. O tempo passa mais um pouco, e seu pai Maker finalmente se torna rei no ano de 221 depois da conquista, após a morte de Aerys I. Aegon então passa a viver seus dias na corte, mas a paz em Westeros, como vocês sabem, é curta. 12 anos depois, em 233 depois da conquista, explode um novo conflito, a chamada Revolta Pyke, uma rebelião de lords que ainda aprovam a Casa Blackfyre e não aceitam Maker no trono. O rei Maker, pai de Egg, decide então liderar o cerco ao castelo Starpike pessoalmente. Aegon acompanhou seu pai junto, lutando a seu lado e de cavaleiros lendários da Casa Lannister, como Tywin e Tywin. Mas uma tragédia aconteceu. Uma rocha imensa foi arremessada das muralhas e atingiu o rei Maker em cheio. O pai de Egg estava morto. Logo mais, a vitória foi conquistada pela Casa Targaryen, mas o custo para a coroa foi pesado. Então, aconteceu que a sucessão virou um pesadelo, pois os irmãos mais velhos de Egg já haviam morrido tragicamente, um de varíola e o outro, Aerion, bebendo fogo vivo. Restava apenas o Aegon. Rola que os nobres de Westeros nessa época então convocaram um grande conselho e entraram em pânico. Eles não queriam, galera, coroar o Egg ou Aegon de jeito nenhum, chamando-o de meio camponês. Tinham pavor porque, por ele ter vivido tanto tempo na estrada com Dunk, entre o povo, os plebeus, Egg fosse um rei que tirasse os privilégios dos ricos. Eles estavam tão apavorados que eles até tentaram empurrar a coroa para o mestre Aemon, que servia a família Targaryen lá em Pedra do Dragão como mestre, mas recusou por lealdade. Sem saída, o improvável aconteceu. Aquele menino que começou limpando cavalos foi coroado Aegon V Targaryen. Em seu primeiro ato foi lendário. Ele nomeou seu melhor amigo, Sir Duncan o Alto, o senhor comandante da guarda real. O povo comum agora tinha um rei que os entendia, e o rei que tinha o cavaleiro mais forte do mundo para protegê-lo. Mas bem, é aquilo que vocês sabem. Em Westeros não existe felizes para sempre. O reinado do nosso Egg, agora Aegon V, foi marcado por muitas confusões. Primeiramente, ele queria dar direito aos camponeses, mas os grandes lords odiavam isso. E aí surgiu o primeiro grande perigo, a própria sucessão. Muitos lords conspiraram para tirar o Egg, ou Aegon V, do trono e colocar o seu irmão mais velho, Mestre Aemon, no poder. Sim, galera, aquele velhinho sábio e cego que guiou o Jon Snow lá na Patrulha da Noite em Game of Thrones. Aemon já servia a corte e sabia que, enquanto estivesse por perto, seria usado como peão político para golpear em seu irmão. Então, para proteger o reinado de Aegon, evitar uma guerra civil, Aemon fez o sacrifício máximo. Ele se exilou voluntariamente para a muralha, onde nenhum homem pode ter títulos ou heranças. E quem escutou lá até o fim do mundo, ninguém menos que o nosso velho amigo Sir Duncan, o Alto. Com o irmão a salvo, agora Aegon e Duncan tiveram que lidar com guerras e romances proibidos. No ano de 236 depois da conquista, Duncan provou ser uma lenda viva ao matar pessoalmente o pretendente Daemon III Blackfyre, acabando sozinho com a quarta rebelião. Mas o drama familiar voltou com força quando o filho de Aegon, o príncipe Duncan, acabou abdicando do trono por uma plebeia chamada de Jane de Pedras Velhas, ou Jane de The Old Stones. Se você não lembra daquela música triste lá da 8ª temporada de Game of Thrones que eles cantam antes da Batalha da Longa Noite. Duncan teve até que lutar num julgamento por combate contra a Casa Baratheon para defender a escolta do príncipe. O tempo passou e Duncan, já envelhecido, teve a honra de passar a tocha ao ser derrotado em um torneio por um jovem prodígio de 16 anos chamado de Barristan Selmy. Sim, aquele mesmo que serviu a Daenerys lá em Game of Thrones. Mas o final do reinado do Aegon, galera, foi amargo. Egg passou décadas tentando passar leis que davam direitos aos camponeses, comida e proteção, mas a realidade bateu forte. Os grandes lords simplesmente ignoravam ou se rebelavam contra ele. Egg percebeu então uma dura verdade. A casa Targaryen, sem dragões, era apenas uma família de cadeira chique. Eles tinham perdido o poder de impor medo e respeito. Para piorar, seus próprios filhos quebraram alianças políticas, casando-se por amor, deixando o rei isolado e sem exércitos ou aliados. Foi aí que a frustração virou obsessão. Não foi algo da noite pro dia. Aegon começou a gastar a fortuna real, trazendo magos de Ashai, piromantes da guilda dos alquimistas, buscando pergaminhos antigos sobre Valyria.
Valkyria. Aegon se convenceu de que a única forma de forçar os lords a aceitarem suas reformas e proteger o seu povo era trazendo os dragões de volta à vida. Ele ficou então obcecado por textos antigos que falavam sobre uma profecia, a de que um salvador renasceria para acordar dragões de pedra. Aegon, no seu desespero de velho, interpretou isso da pior forma possível. Ele achou que era o destino dele usar magia de sangue e fogo para forçar o nascimento dos dragões. Essa jornada culminou em 259 depois da conquista, lá naquele castelo de Summerhall, onde Aegon acabou fazendo um ritual friamente calculado. Ele reuniu 7 ovos de dragões, piromantes e vastas quantidades de fogo verde lá de Game of Thrones para tentar chocar os ovos na marra. Aegon queria dar ao povo um protetor, mas acabou criando um inferno. O fogo saiu do controle, consumiu o castelo, o rei, o seu filho Duncan e o seu sonho de um reino melhor. O rei Egg morreu queimado, junto com seu filho Duncan, mas a lenda do Sr. Duncan o Alto teve seu último ato heróico. No meio do incêndio e das chamas, Duncan usou sua força brutal, não para salvar, mas para abrir caminho para resgatar a neta do rei, a princesa Rhaea. E por que isso é tão importante? Porque Rhaea, galera, nessa época estava grávida, e naquele dia, entre as cinzas de Duncan Egg, nasceu um bebê chamado de Rhaegar Targaryen. O sacrifício real de Duncan garantiu que a linhagem continuasse até o nascimento de Jon Snow e Daenerys. No final das contas, Egg, ou Aegon e Duncan, começaram da lama na estrada, reinaram no topo do mundo e pereceram juntos no fogo, deixando um legado que mudou a história de Westeros para sempre. Galera, essa então foi a história completa do Egg ou do nosso rei Aegon V. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like aí embaixo e também de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui!